Otávio Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, fazendo os comentários de vocês. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Esse é o África no Centro, canal para nós discutirmos história, antropologia, contribuições que as populações africanas no continente e na diáspora legaram para a humanidade ao longo dos tempos, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Dito isso, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia com vocês sobre a questão da religião. O que acontece, família? Normalmente é dito por seguidores de um filósofo alemão chamado Karl Heinrich Marx, que ele teria dito que a religião é o ópio do povo. Teria falado essa frase. Eu já li sobre isso, tá? Apesar de eu dispor na minha casa, na minha residência, e eu não sou marxista, vocês sabem disso, apesar de eu dispor na minha residência obras do referido filósofo, né, economista, eu não vou trazer nenhuma delas aqui, porque não é o caso, né? Então, eu tenho algumas obras, né, desse pensador, mas eu não vou mostrar nenhuma delas aqui repetindo, porque não é o caso. A questão fundamental é, o que ele fala quando ele diz que a religião é o ópio do povo, mais abaixo, né? Ele está querendo dizer que a religião é uma forma de amortizar as dores que as pessoas que são religiosas geralmente passam. Então, usam religião para amortizar as suas dores do cotidiano, das opressões que passam, etc. Né? Então, nesse sentido, funciona como ópio. O que acontece é que alguns de seus seguidores pegam essa parte da fala dele, do Karl Marx, né, esse filósofo pensador alemão, para dizer que ele está dizendo que literalmente a religião é o ópio do povo, no sentido de que a religião funcionaria como uma espécie de ópio, porque tiraria as pessoas que são religiosas da sua realidade. E aí, essas pessoas, uma vez fora da realidade, elas não teriam a força, o conhecimento, enfim, suficientes, né, para poder combater as opressões às quais elas estão sujeitas. Opressões essas exclusivamente provocadas pelo capitalismo, de acordo com os seguidores de Karl Heinrich Marx. Isso é um pouco complicado, porque a realidade demonstra exatamente o contrário. Demonstra o contrário do que essas pessoas falam. E se a gente for pegar exatamente o que essas pessoas falam, os argumentos dela, a história invalida esses argumentos, né? Não estou falando nem que invalida o argumento do pensador que disse isso a primeira vez. Embora, repetindo, ele não tenha dito isso exatamente como seus seguidores dizem que ele falou, né? Mas como eu sou pan-africano, e como nós pan-africanos somos tratados como radicais, porque nós vamos na raiz, então iremos à raiz da questão fundamental. Em primeiro lugar, religião nenhuma pode ser tratada como ópio. Porque o que é o ópio, em última instância? Ópio é uma substância que é extraída da papoula, né? E que teria as propriedades de fazer com que a pessoa fique fora da realidade, né? Uma substância dessa, por exemplo, que tira as pessoas da realidade, é o álcool, né? O álcool tira as pessoas da realidade, então o álcool seria uma espécie de ópio. Uma outra substância que tira as pessoas da realidade é a maconha, né? A cannabis tira as pessoas da realidade, geralmente deixa as pessoas num estado meio letárgico. Quem fuma maconha ou quem bebe álcool, acredito que sabe exatamente do que eu estou falando, né? Eu não faço nenhuma coisa nem outra. Significa que eu sou conservador? Longe disso. Pelo contrário, né? Eu sou o seguidor de Malcolm X. Então, eu não sou conservador. Então, dito isso, aproveitando que eu acabei de citar o Malcolm X, né? O grande Malcolm X, conforme abordado nesta obra brilhante aqui de pesquisa do Manning Marable, o Malcolm, e também conforme mostrado nesta obra aqui, que é fruto da sua autobiografia, eu acabei de mostrar a sua biografia, que é um trabalho de pesquisa. A sua autobiografia, que deu origem a esse filme, né? Foi um trabalho de entrevista que Malcolm fez com o grande Alex Haley. O Malcolm era muçulmano, ele era praticante do Islã,
Não por acaso, ele fundou a Mesquita Muçulmana do Islã, quando ele sai da nação do Islã, e ele fundou a Organização da Unidade Afro-Americana, duas entidades para lutar exclusivamente contra o racismo e contra o capitalismo, né? Até porque Malcolm era pan-africano, lembrando, até porque seus pais eram garveístas e Malcolm era nacionalista negro, né? É bom a gente sempre lembrar disso. Nós já explicamos aqui que é a questão do nacionalismo em outros vídeos, né? Como que o Sheikh Anta Diop, que é um outro muçulmano, explica a questão do nacionalismo negro. Nós já explicamos isso aqui, mas não se trata exatamente disso o vídeo. O vídeo se trata de derrubar falácias eurocêntricas, né? No que diz respeito à questão da religião. Dito isso, citando Sheikh Anta Diop, né? Um outro muçulmano, um africano do continente, que escreveu essa obra aqui, Nações Negras e Cultura. Portanto, Malcolm, além de ser religioso, era também cientista, o que prova que nós, africanos, desde a mais remota antiguidade, né, e as obras de Diop estão aí para todo mundo pesquisar e atestar isso que eu estou falando, associamos, né, a fé com a questão científica e não abrimos mão da luta política. Basta dizer que o tio de Sheikh Anta Diop, Mohamed Mahmoud Bamba, foi um dos grandes líderes da confraria Murir, que no século XIX lutou contra a colonização francesa no que é hoje o território do Senegal. E repetindo, Mohamed Mahmoud Bamba era um muçulmano. Então, muçulmano que lutou politicamente e foi perseguido por isso, foi preso por isso, inclusive, né? Assim como o Sheikh Anta Diop também foi perseguido, né, pela polícia secreta francesa por lutar contra a dominação imperialista europeia no continente africano, como bom pan-africano que Sheikh Anta Diop era. Uma outra questão fundamental é abordada nessa obra aqui, né, do grande pan-africano pensador C.L.R. James, Os Jacobinos Negros, onde ele mostra, aqui nessa obra, que os revolucionários do Haiti usaram a sua religião, o Vodun, né, para também combater os opressores brancos, os franceses, depois os ingleses, espanhóis, holandeses, etc. E fundaram a primeira República Negra das Américas, utilizando a sua religião também para combater o inimigo opressor racista. A história documentou isso nesta obra aqui do grande C.L.R. James. Vindo para o Brasil, né, fundamentalmente, esta obra aqui atesta isso. Rebelião Escrava no Brasil, a história do levante dos malês, né, do grande pesquisador João José Reis. O que ele fala aqui nesta obra? Fundamentalmente, que por volta de 1835, no início, né, em meados de janeiro, durante o mês do Ramadã, africanos malês, ou seja, que professavam o Islã, né, fizeram um levante de escravizados em Salvador, na Bahia, que durou algumas horas, durou umas 4, 5 horas, 6 horas no máximo. Mas foi tão impactante, tão intenso, tão forte, que até hoje essa rebelião que foi organizada por muçulmanos, africanos e muçulmanos, iorubás, hausas, etc., né, e que queriam criar um califado na Bahia e queriam acabar com a escravidão. Ou seja, lutaram contra o racismo, utilizando a sua fé muçulmana, conforme está perfeitamente documentado aqui nesta obra. Vocês podem ver que ela é bem grossa, e a gente pode perfeitamente utilizar isso como nosso argumento para derrubar teorias, falácias eurocêntricas. E aí, fundamentalmente, além disso, existiu na história um homem chamado Martin Luther King, conforme mostrado nesta obra aqui, Selma, baseado em fatos reais. Martin Luther King, esse aqui obviamente não é o Dr. King, né? É um ator que está interpretando ele, utilizou da sua religião protestante, diga-se de passagem, pastor batista Martin Luther King, né, para combater o racismo nos Estados Unidos, né? Foi o contexto do movimento para os direitos civis, né, que ele, junto com Malcolm, um outro religioso, né, utilizou do Islã também para combater os direitos civis. Para combater os direitos civis, não, perdão. Pelos direitos civis para combater o racismo, fundamentalmente. Tanto Martin Luther King, protestante, quanto Malcolm X, que tinham suas divergências, diga-se de passagem, né, utilizaram de sua fé para terem força, para se organizarem e lutarem contra o que Malcolm X chamava de a estrutura de poder ocidental. De que ele está falando? Do racismo. Não satisfeito, no século XVII, este senhor aqui, Nat Turner,
né? Ele, quer dizer, esse aqui é o Nate Parker, né? Essa obra aqui, O Nascimento de uma Nação, fala da história de um africano escravizado nos Estados Unidos, onde hoje é a Virgínia, que era protestante, assim como o Dr. Martin Luther King, e organizou um levante de escravos e massacrou todos os seus algozes brancos racistas, inclusive os seus escravistas, os seus donos, os seus senhores de engenho. Matou todos eles, homens, mulheres e crianças. Sim, senhor. E liderou esse grupo. Até porque ele estava destinado a isso, inclusive. Conta a sua obra, que foi brilhantemente interpretada e dirigida pelo Nate Parker, né, que interpretou o Nat Turner. Então, é preciso a gente conhecer a história, família, para a gente poder derrubar algumas falácias, porque muita coisa que se diz hoje em dia não corresponde à verdade. Outras informações sobre isso que eu estou dizendo, vocês podem encontrar também nesta obra, né, Os Yorubás no Novo Mundo, onde, segundo a autora, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, infelizmente eu não estava com o livro dela às mãos na época que eu a conheci pessoalmente, ela diz aqui, nessa obra, e é uma autora de origem italiana, branca, não é nem negra e nem pan-africana, que nos anos 60, 50, as igrejas Black Church, as igrejas pretas nos Estados Unidos, eram locais de organização política da comunidade preta nos Estados Unidos. Não por acaso é de lá que sai, por exemplo, Dr. Martin Luther King. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque eu estou defendendo a religião? Não, eu estou falando tudo isso porque eu estou defendendo a verdade histórica e mostrando que nós, pretas e pretos, podemos e devemos continuar cultuando os nossos ancestrais como nós fizemos desde sempre, e é dele que nós tiramos força, e utilizar a nossa fé para combater os nossos algozes, inclusive epistemologicamente, né? Inclusive fazendo trabalho de pesquisa científico para derrubar falácias eurocêntricas, porque o pan-africanismo ele nasceu para isso, para fazer a revolução e para derrubar falácias eurocêntricas, para derrubar o racismo, para descolonizar os nossos estudos, descolonizar a nossa psique, descolonizar a nossa visão a respeito da nossa história e de nós mesmos. Eu estou fazendo esse vídeo, família, propositalmente agora, porque, infelizmente, a religião também foi utilizada para o mal. Então, é como ela é utilizada. Durante boa parte de tempo, particularmente nesse último recorte de tempo, nesses últimos 4 anos, a religião protestante, pentecostal, fundamentalista, para dar base de sustentação para o genocida que acabou de ser removido do poder, né? Então, fundamentalmente, o que nós estamos falando aqui é de como a religião, a fé, ela é utilizada, e não necessariamente que a religião é o ópio do povo. Até porque ateus também são racistas. Karl Heinrich Marx era ateu e era racista. Ah, Jorge, mas ele é um homem do século XIX. Sim, assim como Allan Kardec também era um homem do século XIX, era religioso e era racista, né? Assim como o genocida que acabou de ser removido do poder, né? Pelo visto não tinha religião nenhuma e era racista, machista, elitista, misógino, né? E genocida. Lembrando, e ele é um homem do seu tempo. Então não podemos colocar simplesmente nessa história de questão do tempo do século XIX, né, para poder passar pano para essas pessoas que eram racistas. Porque o panafricanismo, como eu costumo dizer nas minhas aulas, no meu curso de História da África, ele não passa pano nem para preto, que dirá para racista, ele não vai passar pano. Até porque nós estamos embasados por leituras históricas, leituras de pesquisas antropológicas, históricas, fundamentalmente. E uma outra questão fundamental antes da gente encerrar esse vídeo. A Revolução Russa de 1917, né, fortemente influenciada pelos trabalhos de Karl Heinrich Marx e Friedrich Engels, tem seu embrião numa passeata de católicos em 1904 na Rússia, né? Ali está o embrião da Revolução Russa, numa passeata de católicos que aconteceu em 1904. Procurem saber sobre isso. Ok, família? Dado o recado, venham fazer comigo o meu curso de História da África. Ele é online, ele é comigo, não é aula gravada, para vocês poderem
tá sempre, né, a gente está sempre trocando, você está sempre interagindo comigo, tirando dúvidas na hora ali. Se for o caso, as informações tem no meu, no meu Instagram, africano.centro. Me procurem lá que vocês vão encontrar. E também no meu outro Instagram, pessoal, no caso, né, @jorge.pan_africano. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para trocar uma nova ideia com vocês. Hotep, Africano Centro.